Bora, gente, bora ver mais um vídeo aqui que foi mandado pra mim. Iceberg dos animais devoradores de homens. Vamos lá. Fascina e sempre fascinou o ser. Se tem algo que fascina e sempre fascinou o ser humano, é a natureza, especialmente os animais e seus comportamentos diversos. Porém, existem algumas histórias de predadores que desafiam o nosso entendimento sobre a relação entre o homem e a natureza. No vídeo de hoje, mergulharemos no iceberg dos famosos animais devoradores de homens. Casos reais que foram tão brutais que é até difícil de acreditar que foram animais comuns que realizaram tal feito. História de Animais, por Matheus Ferrari. Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Animais. Hoje vamos trazer um vídeo um pouco diferente, um vídeo de iceberg. É a primeira vez que eu irei fazer esse conteúdo nesse canal, então espero que gostem e relevem qualquer erro que eu venha a cometer aqui, pois é a primeira vez que eu estou fazendo esse formato de vídeo. Inclusive, aceito dicas para próximos vídeos de futuros icebergs e espero que gostem. Vamos lá! Bora! Os vídeos de iceberg são compostos por camadas, começando pela superfície e então indo em direção às profundezas. Na superfície estarão os casos mais famosos e com maiores informações. E quanto mais fundo descermos, estarão os casos mais macabros e que temos poucas informações do que aconteceu. Camada 1, superfície. A sombra e a escuridão, os devoradores de homens de Tsavo. Sem dúvidas, o caso mais famoso envolvendo animais devoradores de humanos. Se tratavam de dois leões machos enormes e com uma característica peculiar: eles não possuíam juba. Talvez por conta do ambiente, por ser muito quente, ou mesmo por algum desequilíbrio hormonal que esses dois leões possuíam. O fato é que esses dois animais... Eu acho que tem um filme, né, baseado nesse caso aí. O Fabrício até chegou a me indicar. É o caso dos leões aí. É um filme antigo até. Atacaram a construção de uma ponte ferroviária entre o Quênia e Uganda, na região do rio Tsavo, no ano de 1898, onde passaram a atacar e devorar os trabalhadores da construção da ponte. Caraca. Segundo o coronel John Henry Patterson, que foi o homem responsável pela supervisão da construção da ponte e também por caçar esses dois animais, os leões teriam feito cerca de 135 vítimas durante os 9 meses dos ataques. Caraca, mano. Ô, louco. Patterson, depois do acontecido, ficou com os crânios e com as peles dos animais por muito tempo, até que os vendeu para o Museu de Chicago, o Field Museum, onde hoje eles estão empalhados e expostos à visitação do público. Estudos recentes comprovam que um dos leões possuía uma infecção dentária, o que provavelmente dificultava a caça das suas presas habituais, como búfalos, zebras e gnus. Então, por conta disso, eles teriam começado a caçar humanos. A história ficou muito famosa na época devido ao livro que John Henry Patterson escreveu, denominado de Os Devoradores de Homens de Tsavo. E esse livro foi base para futuramente ser roteiro de um filme, que ficou conhecido como A Sombra e a Escuridão. Filme que foi lançado em 1996, estrelado por Val Kilmer e Michael Douglas, e que inclusive foi premiado com um Oscar. Segundo estudos atuais, os leões teriam matado cerca de 35 pessoas, e não 135, como afirmava John Henry Patterson em seu livro. Botou umas 100 a mais aí. Gustave, o crocodilo assassino. Outra história que se passa no continente africano, mais especificamente
no país de Burundi, no rio Ruzizi, onde uma figura reptiliana gigante espreita as águas à procura de vítimas. As aparições de Gustave são descritas desde a década de 80. Se trata de um enorme crocodilo do Nilo que, apesar de nunca ter sido capturado para ser medido, teorizam que ele possua mais de 6 metros de comprimento e mais de 1 tonelada de peso. E segundo o relato da população local, Gustave teria feito mais de 300 vítimas humanas, as quais teria devorado. Número que pode talvez ser contestado, pois é muito difícil que um animal sozinho faça esse número imenso de vítimas. Muito provavelmente a história foi aumentada. Mas isso não tira o fato de que Gustave é sim considerado um animal devorador de humanos. Sua história ficou muito famosa, rendendo documentários com tentativas de capturá-lo e também filmes, como por exemplo Primitivo, de 2007. Nunca vi esse. Atualmente, o paradeiro de Gustave é incerto. Não se sabe se o animal está vivo ou morto. Mas, se o animal ainda estiver vivo, teoriza-se de que ele possua mais de 70 anos de vida. A besta de Gévaudan. No século XVIII, na província francesa de Gévaudan, ataques começaram a acontecer à população que vivia naquela comunidade rural. Ataques que se tornaram tão lendários e aterrorizaram tanto a população francesa que o próprio rei Luís XV teve que intervir mandando caçadores para tentar abater a criatura que estava causando os ataques. Tendo recebido o nome de A Besta de Gévaudan, não se sabe ao certo até hoje qual foi o animal responsável pelos ataques. Muitos teorizam de que foi um lobo, um cão-lobo ou mesmo uma hiena. A grande questão é que o animal foi abatido em 1765, porém, os ataques continuaram, ou seja, era mais de um animal que estava envolvido nos ataques. Em 1767, o segundo animal foi abatido, e só então os ataques pararam. As bestas de Gévaudan mataram cerca de 113 pessoas. A primeira, que foi abatida em 65, foi morta pelo caçador Antoine de Balterne. E a segunda foi morta pelo caçador Jean Chastel, em 1767. E esta segunda criatura, segundo os relatos da época, foi abatida por uma bala de prata benzida por um padre, o que trouxe à tona novamente a lenda do lobisomem. E existem teorias de que toda essa situação dos ataques foi obra de Jean Chastel, pois, segundo os relatos da equipe que estava com ele quando a segunda besta foi abatida, o animal apareceu em frente ao pelotão de homens, mas não atacou. Ficou apenas os observando até que Chastel deu o tiro fatal. E muitos acabam teorizando de que talvez ele tenha treinado esses animais para atacar as pessoas, para que ele pudesse então caçá-los e sair com toda a glória de ter sido o homem que eliminou a besta de Gévaudan. Mas essa teoria nunca foi comprovada. O demônio de Champawat. Caraca, o tigre. No fim do século XIX e início do século XX, uma lendária fêmea de tigre de Bengala foi responsável por um reinado de terror que aterrorizou as populações de vilas na Índia e também no Nepal. Segundo relatos da época, o animal chegava a percorrer mais de 30 quilômetros para atacar uma vila, desaparecer na floresta e ressurgir em outra vila,
para assim fazer mais vítimas. Tá maluco? A tigresa foi abatida no ano de 1907 pelo lendário caçador Jim Corbett, o maior caçador de animais devoradores de homens. A tigresa de Champawat, segundo os relatos, teria feito 436 vítimas humanas. Número muito grande que a torna o animal devorador de humanos que mais matou e devorou pessoas ao longo do reinado de terror que causou. Porém, esse número, tal como o caso de Gustave, pode ser contestado, pois é muito difícil que um animal sozinho abata tantas pessoas assim. Tanto para os leões de Tsavo, Gustave e a tigresa de Champawat, temos vídeos no canal. Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira saber mais detalhes da história desses animais. O leopardo de Rudraprayag. No início do século XX, um enorme leopardo macho, devorador de humanos, construiu um reinado de terror, supostamente tendo feito 125 vítimas. O relato do primeiro ataque aconteceu por volta de 1918, na Vila Benji. E por 8 anos as pessoas ficaram com medo, especialmente peregrinos que se aventuravam para ir em templos hindus nas montanhas da região de Rudraprayag. Segundo relatos da época, o leopardo, atacando durante a noite, tentava arrombar as portas de casas de aldeias, além de tentar saltar as janelas para atacar as pessoas dentro das cabanas. Tendo ciência dos casos, Jim Corbett, o mesmo homem que caçou a famosa tigresa de Champawat, foi para o local e depois de uma longa caçada conseguiu abater o leopardo. Pô, o cara era brabo mesmo, hein? Diversas teorias surgiram para tentar explicar o porquê esse animal começou a caçar humanos. O fato é que Jim Corbett o abateu por volta de 1926 e escreveu livros relatando essa aventura e também outras aventuras, como a própria caçada à tigresa de Champawat e outras caçadas a animais devoradores de humanos no continente asiático, especialmente na Índia. Camada 2, águas rasas. Os devoradores de homens de Nijombe. No século XX, entre as décadas de 30 e 40, a região da África possuía diversas colônias de países europeus, principalmente Inglaterra e França. E uma dessas colônias hoje conhecemos como o país da Tanzânia. O governo colonial britânico da época, por conta de uma epidemia de peste bovina, acabou por contratar caçadores para eliminar os animais selvagens da região, como zebras, gnus, antílopes, entre outros, pois teorizavam que esses animais estariam transmitindo a peste para os bovinos dos grandes e pequenos criadores da região. E a região mais afetada por conta disso foi a região de Nijombe. Por conta da falta de presas, os predadores também foram afetados, principalmente os leões. A ideia do governo colonial era soltar os bovinos doentes na savana para que os leões os abatessem. Porém, a situação saiu do controle, pois os leões começaram a invadir as aldeias durante a noite para atacar os animais e entrar em conflito com os humanos. E quando abateram algumas pessoas, perceberam que essas eram muito mais fáceis de se caçar do que os bovinos. E assim começava o reinado de terror dos que ficaram conhecidos como os Devoradores de Homens de Nijombe, um bando de 15 leões que se especializaram em predar seres humanos. Putz.
Durante 15 anos, de 1932 a 1947, esses leões teriam abatido cerca de 1.500 pessoas. Meu Deus. Fato que coloca esses leões como os devoradores de humanos que mais fizeram vítimas em toda a história. Maluco. Uma coisa notável... Nesse caso aí já dá pra acreditar devido à quantidade, né? E de tempo também, 15 anos. 15, 17, não me lembro agora. Mas, 15 leões aí. Imagina, soltar numa cidade assim qualquer. E ele sair pegando qualquer um que vê na frente. Esse número aí eu não duvido. Esse número não dá pra duvidar, não. Embora eu ache pouco, porque 17 anos, 15 anos que ele falou, enfim. É anos, tá ligado? Mas não é difícil. Se observar neste caso é que inicialmente os leões entravam nas aldeias à noite para emboscar os bovinos e, entrando em contato com a população da aldeia, começaram a caçá-los também. E quando as pessoas, por medo, se trancavam em casa durante a noite, os leões passaram então a atacar durante o dia. E a situação acabou ficando tão insustentável que um caçador experiente foi chamado para lidar com a situação. George Rushby, um caçador de elefantes famoso da época. Rushby ficou anos na região caçando os animais, mas conseguiu abater todos os 15 leões. Se houveram mais, provavelmente fugiram por conta dos tiros da caçada de Rushby. E vale lembrar que esse caçador fez tudo sozinho, pois a população estava muito aterrorizada por conta dos ataques dos animais. Essa história é relatada no livro O Caçador é a Morte. E também tem um vídeo aqui no canal falando sobre esta história e outros casos anteriores mencionados acima. Rapaz. O leopardo de Panar. Por volta da década de 1900 até o ano de 1910, na região de Kumaon, no norte da Índia, um enorme leopardo macho, devorador de humanos, atacou diversas vilas da região, principalmente a pequena aldeia de Panar. Demonstrando um comportamento muito agressivo e sem medo algum dos humanos, este animal atacava preferencialmente à noite. E um dos seus ataques mais marcantes foi quando este animal acabou atacando um casal na varanda da casa da aldeia e mordendo a mulher no pescoço, enquanto o marido tentou afastar o animal batendo nele com um porrete. Até que o animal soltou e o homem conseguiu puxar a esposa para dentro da residência, onde o animal ficou rondando a porta procurando uma maneira de entrar e só indo embora no começo da manhã. O leopardo de Panar foi mais um dos animais abatidos pelo caçador Jim Corbett, como dito anteriormente, o maior caçador de devoradores de humanos. Após esses incidentes da caça do leopardo de Panar, do leopardo de Rudraprayag e da tigresa de Champawat, dentre outras caçadas, Jim Corbett se tornou um conservacionista animal, sendo que na Índia existe um parque nacional nomeado de Parque Nacional Jim Corbett, em homenagem ao antigo caçador. Um fato interessante sobre Jim Corbett é que durante toda a sua vida de caçadas, ele apenas abateu animais que comprovadamente atacaram e devoraram seres humanos. Temos um vídeo abordando com mais detalhes a história do leopardo de Panar. O link vai estar na descrição, assim como o link dos outros vídeos citados anteriormente. O leão de Mifue. Junto com Gustave, este talvez seja o caso mais recente da lista, que aconteceu em 1991. O devorador de homens de Mifue foi um enorme leão que media cerca de 3,2 metros de comprimento. Caraca. E próximo de 250 quilos, sendo considerado o maior leão devorador de humanos já registrado.
Assim como os devoradores de homens de Tsavo, o leão de Mifune também era um macho sem juba. E um fato marcante e macabro sobre esse animal foi após ele fazer a sua última vítima, onde ele carregou consigo uma bolsa de pano que continha as roupas da mulher e ele levou a bolsa por dentro da aldeia, brincando com ela, onde assustou todos os moradores. E então ele partiu levando consigo o item. E após a caçada desse animal, quando ele foi abatido pelo caçador americano Wayne Hosek, a bolsa estava com ele. Após Wayne Hosek abater o animal, ele doou os restos empalhados do devorador ao Field Museum, em Chicago, o mesmo museu onde estão os devoradores de homens de Tsavo, a sombra e a escuridão. E hoje o leão está exposto em um diorama, onde também inclui uma bolsa de pano que lembra aquela que ele roubou da sua última vítima. Kezagaki, o urso pardo assassino do Japão. O urso já é mais brabo. No ano de 1915, na região de Hokkaido, no Japão, mais especificamente na vila de Sankebetsu, uma enorme figura desceu das montanhas e atacou as casas da aldeia, fazendo cerca de 7 vítimas no total. Este ser era um enorme urso pardo da subespécie Ussuri, que foi denominado como Kezagaki. Esse nome Kezagaki faz referência a uma pelagem branca que o animal possuía, que ia das costas passando pelo ombro até o peito do animal. Kezagaki era um dos maiores exemplares da subespécie de urso pardo Ussuri, possuindo cerca de 2,70 metros de comprimento e cerca de 340 quilos. Nossa! Dentre suas vítimas, 2 que se destacam e foram muito marcantes foram um bebê, que foi mordido na cabeça, a mãe do bebê, que foi arrastada para a floresta de Sankebetsu, meu Deus. E no dia seguinte os caçadores encontraram o corpo da mulher e o urso que estava se alimentando, e uma mulher que estava grávida. Cara... Kezagaki foi abatido em dezembro de 1915 pelo caçador japonês Yamamoto Heikichi. A história de Kezagaki rendeu alguns filmes no Japão, além de um mangá, The Wild Legend, que relata a história do animal. O ataque de Kezagaki é considerado o pior ataque animal na história do Japão. Cara, não é pra menos também, né? O lobo de Gisinde. Em 1817, na pequena comunidade rural de Gisinde, na Suécia, um filhote de lobo havia sido encontrado e mantido enclausurado por alguns anos. Porém, esse animal conseguiu escapar. E provavelmente, devido ao estresse do cativeiro e também por possíveis maus tratos que o animal sofreu, os anos seguintes se transformariam em um banho de sangue na região, pois esse lobo ficaria responsável por atacar 31 pessoas e levar a óbito 12, entre 30 de dezembro de 1820 e 27 de março de 1821. O animal ficou conhecido como o lobo de Gisinde. E, das 12 vítimas fatais desse animal, 11 foram crianças. E a última foi uma garota de 19 anos. As vítimas geralmente eram encontradas com o corpo totalmente ferido, praticamente dilacerado, e vestígios que comprovavam que elas haviam sido atacadas por um animal de grande porte. O lobo de Gisinde foi morto no dia 27 de março de 1827, por caçadores locais. E ainda hoje essa história é contada na Suécia como advertência para alertar sobre os perigos que a natureza pode trazer para os seres humanos.
Caraca, mano. O demônio de Mysore. No ano de 1957, na região de Mysore, na Índia, um urso preguiça anormalmente agressivo atacou a região e fez pelo menos 12 vítimas fatais e deixando feridas outras 2 dúzias de pessoas. O urso preguiça, também chamado de urso beiçudo, é um animal que, por natureza, tem histórico de agressividade, pois ele é um urso pequeno comparado a outros ursos como o urso pardo e o urso polar, e por conta de ser menor que seus primos, ele é predado por tigres. Ô, louco. E por conta disso, ele precisa manter a sua agressividade para tentar afastar os tigres. Inclusive, devido à sua agressividade, esse urso acaba entrando em conflito com os humanos, muito mais do que tigres ou leopardos na Índia. Porém, no caso do urso de Mysore, também chamado de demônio de Mysore, esse animal apresentava um comportamento anormal, muito mais agressivo do que o comum apresentado pelos outros ursos. E os relatos das pessoas que presenciaram os ataques e os que sobreviveram relatavam que o urso ia com frequência atacar a região do rosto das pessoas, onde muitas acabaram sendo até desfiguradas. Meu Deus. O urso preguiça de Mysore foi abatido pelo caçador Kenneth Anderson. Kenneth Anderson pode ser considerado o segundo maior caçador de devoradores de humanos. O tubarão de Nova Jersey. Ih, rapaz, o tubarão. No verão de 1916, nos Estados Unidos, em Nova Jersey, ocorreram uma série de ataques de tubarão ao longo da costa. E esses ataques acabaram por vitimar 4 pessoas. Desde 1916 até hoje, estudiosos debatem qual teria sido o tubarão responsável ou se houve mais de um tubarão. E geralmente, 2 indivíduos entram ali como possíveis suspeitos de terem abatido essas 4 pessoas, que no caso poderia ser um tubarão branco ou um tubarão cabeça chata, que nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo é conhecido como tubarão-touro. Na época, alguns tubarões foram capturados e expostos em jornais como os responsáveis pelos ataques. Porém, como eu disse anteriormente, até hoje existe o debate se foi um tubarão branco ou um tubarão cabeça chata. Em 1974, o escritor Peter Benkley publicou o livro Jaws, ou traduzindo para o português, Tubarão. Um romance que conta a história de um enorme tubarão branco que aterroriza a comunidade costeira de Amity. Essa história, no ano seguinte, virou filme. Dirigido por Steven Spielberg, Tubarão se tornou o primeiro blockbuster do cinema. E o filme definitivo quando se trata de tubarões. Porém, tanto o livro quanto o filme acabaram dando má fama sobre os tubarões, o que culminou numa caçada desenfreada por esses animais ao longo de vários e vários anos. Tubarões, geralmente, não têm interesse em predar seres humanos. Isso eu já tinha ouvido também. A maioria dos ataques acontecem porque os tubarões veem o humano na água e não reconhecem aquilo. É um corpo estranho para eles. E eles acabam mordendo para ver o que é aquilo. Mas eles soltam, pois, como eu disse, eles não têm interesse na carne humana. Obviamente, alguns desses ataques acabam ocorrendo em morte. Porém, existem menos de 1000 ataques registrados de tubarões contra seres humanos. Em compensação, cerca de 100 milhões de tubarões são mortos todos os anos por conta da pesca predatória e também pelo comércio de nadadeiras, principalmente em países asiáticos.
Meu Deus. E por conta disso, dessa má fama que o filme e o livro acabaram dando a esses animais, muitas espécies acabaram entrando em risco de extinção. Como sempre, O filme e o livro são muito bons, porém, nós temos que saber diferenciar o que é a ficção do que é a realidade e tentar proteger mais esses animais que estão na Terra há mais de 400 milhões de anos atrás. Terceira camada agora, hein? Chieng Charlie, o terror branco da Zâmbia. Chegamos na terceira camada e a partir daqui os relatos começam a ficar mais obscuros, ou com falta de informação, ou mais assustadores do que os casos que já relatamos antes. Chieng Charlie é um caso desses. O denominado leão branco, devido à sua cor muito clara, aterrorizou a região da Rodésia do Norte, atual Zâmbia, em 1909. Sua aparência bela, porém estranha, no caso a pele branca e apenas metade da cauda, levou os moradores a reverenciá-lo como se fosse uma lenda na região. Chieng Charlie se movia por entre as aldeias e caçava seus habitantes, e acabou se unindo com outros 2 leões machos na caçada. E existem rumores de que Chieng Charlie acabou matando até um caçador que foi enviado para caçá-lo. Durante todo um ano, supõe-se que Charlie devorou cerca de 90 pessoas até ser abatido. Porém, não existem mais informações sobre ele. Ozama. Outro caso de leão devorador de humanos. Ozama, um enorme leão que supõe-se que tinha 3 anos e meio, acabou por abater, segundo os relatos, 50 pessoas entre 2002 a 2004, sendo, junto com o leão de Mifue e Gustave, um dos casos mais recentes da lista. E seus ataques aconteceram em Rufiji, na Tanzânia. Segundo os relatos, Ozama foi um leão que aprendeu a caçar presas com sua mãe e acabou por escolher seres humanos como presa por conta de um abscesso em um de seus molares, o que dificultava a caça de animais habituais como zebras, gnus, antílopes, entre outros, sendo a carne humana mais macia e o ser humano em si mais fácil de se caçar do que suas presas habituais. Ozama foi abatido em 2004 e seu nome, obviamente, faz referência a Osama Bin Laden. Os Lobos de Paris. Em 1450, uma alcateia de lobos acabou entrando em Paris por conta de brechas nas muralhas mal conservadas da cidade na época, que foram erguidas no século XIII pelo rei Philippe Auguste para proteger a cidade de invasores. E esses animais, naquele longo inverno, acabaram fazendo cerca de 40 vítimas, o que deixou a cidade em pânico. Os habitantes de Paris na época deram até um apelido ao lobo alfa da matilha, o chamando de Coulthard, que se traduz mais ou menos como cauda curta, já que esse animal estava sem parte da cauda, ou segundo outros relatos, sem a cauda toda. E conforme os relatos, os cidadãos se cansaram desses animais, conseguiram atrair a alcateia para o centro da cidade, em frente à igreja de Notre Dame, onde a população conseguiu apedrejar e abater os animais em frente à catedral. E existe um romance de ficção histórica que conta a história desses lobos, chamado de The Wolves of Paris, Os Lobos de Paris.
Interessante. Camada 4, profundezas. Esse é o último? Acho que não. O ataque de tubarões no naufrágio do USS Indianapolis. O vídeo já está bem grande e tem mais alguns casos aqui que eu acho melhor abordar em uma parte 2 do iceberg. Mas vamos falar aqui de alguns casos muito macabros e muito impactantes. E o primeiro deles que eu vou comentar aqui é o caso do naufrágio do navio USS Indianapolis. Inclusive, para quem assistiu o clássico filme Tubarão, de 75, um dos personagens acaba contando que esteve nesse navio e relatou o que aconteceu. O USS Indianapolis foi um cruzador pesado da Marinha norte-americana e teve uma participação muito importante na Segunda Guerra Mundial. Basicamente, esse navio estava enviando para as Ilhas Marianas o núcleo de urânio e outros componentes da famosa bomba que seria lançada em Hiroshima. O que aconteceu foi que esse navio foi torpedeado por um submarino japonês. No dia 30 de julho de 1945. E após afundar, a tripulação remanescente, de cerca de 880 passageiros, acabou enfrentando desidratação por conta da água salgada do mar, além de ataques de tubarões. Rapaz. Os ataques de tubarões começaram com o nascer do sol e continuaram por cerca de 5 dias. Foi considerado o maior ataque de tubarão de todos os tempos. E, segundo os relatos, acabou vitimando cerca de 150 pessoas. Nossa. Porém, a grande maioria das vítimas foi por conta da desidratação ou mesmo pelo afundamento do navio. Cerca de 316 marinheiros acabaram sobrevivendo a essa situação. Tá bem. Vale lembrar que esses ataques sim aconteceram, mas isso não faz dos tubarões animais assassinos sedentos por carne humana. Como eu disse anteriormente, tubarões não têm interesse em predar seres humanos. Muito provavelmente, a maior parte desses ataques, os animais estavam curiosos com os seres humanos na água e provavelmente os confundiram com suas presas habituais, como focas, leões marinhos, tartarugas, também. E acabaram mordendo para tentar ver o que eram aqueles seres que estavam na água. E essas mordidas podem ter, sim, acarretado no óbito das pessoas. Não tem como, né? Mas isso não muda o fato de que esse sim é considerado o maior ataque de tubarão de todos os tempos. Carl Panzram e os crocodilos. Carl Panzram foi um serial killer famoso nos Estados Unidos, que foi preso e executado em Leavenworth, Kansas. Carl Panzram, diferente de outros serial killers, não agia por sadismo ou por satisfazer seus prazeres com o abate de seres humanos. Ele agia única e exclusivamente por ódio à humanidade. Meu Deus. Devido a várias coisas que aconteceram ao longo de sua vida. Eu achando que só teria animais e aqui. Esse ódio anormal o levou a fazer 21 vítimas ao longo de sua vida. No fim de 1921, Panzram, que estava preso, acabava de ser libertado da cadeia e então pegou um navio para o sul da África e desembarcou na Angola. E segundo relatos do próprio serial killer, que estava trabalhando no local,
ele acabou alugando um barco com 6 remadores para explorar a região e, quando se afastaram da civilização, ele atirou em todos os remadores e então jogou seus corpos nos rios africanos. E vocês podem imaginar o que aconteceu. Os crocodilos apareceram e acabaram se alimentando de todas as pessoas. Caraca, mano. 6 Pesado. vítimas deste serial killer viraram comida de crocodilo. Meu Deus. Vale lembrar que os crocodilos, diferentes de outros animais, enxergam seres humanos como possíveis presas. Se você cair na água com um crocodilo, seja um crocodilo americano, seja um crocodilo do Nilo ou um crocodilo de água salgada, você terá poucas chances de sobreviver, Imagina. pois eles devoram qualquer ser que caia em sua frente, se eles, obviamente, puderem sobrepujar em força. Fica o relato deste caso macabro deste serial killer, que 6 vítimas ele jogou para crocodilos. Caraca, o cara é cruel, mano. O tigre de Jharkhand. Este se trata de um dos casos em que temos poucas informações. O que se sabe sobre esse animal, segundo os relatos, é que ele teria feito cerca de 200 vítimas humanas na Índia. E ele foi um dos únicos animais devoradores de homens a ser capturado e exposto em um zoológico em 1903. O leopardo de Gunsor. Outro caso que temos poucas informações. Se trata de um leopardo enorme que teria feito, segundo os relatos, cerca de 20 vítimas na região de Gunsor, na Índia, e foi abatido por um oficial britânico. Porém, com um detalhe macabro. Ele foi abatido enquanto estava fazendo a sua última vítima. No caso, essa imagem aqui demonstra este último ataque do animal. Caraca, mano. E não se tem mais informações se esta vítima sobreviveu ou não. E assim chegamos ao fundo deste iceberg dos animais devoradores de homens. Cada uma das camadas deste iceberg revelou histórias aterrorizantes e casos macabros, e mostra como a natureza pode ser ao mesmo tempo fascinante e mortal. Mas conta pra mim, qual desses casos mais te assustou? E qual você achou mais interessante? Se gostaram do vídeo, eu peço, se inscrevam no canal, curtam, ativem o sininho e aguardem que logo logo teremos mais novidades no canal. Eu vou deixar vários links na descrição a respeito de várias histórias de animais devoradores de homens que eu já fiz vídeo aqui, e muitas delas estão aqui neste iceberg. E vou deixar também aqui no final do vídeo alguns links ali para alguns vídeos a mais. Por exemplo, o top 10 devoradores de homens, outro top 10 que fala sobre os cães mais famosos do cinema e da literatura, e por fim um top 10 com animais com superpoderes na vida real. Espero que gostem e até o próximo vídeo. Bom, gente, tá aí o canal Histórias de Animais, tá? Achei interessante aqui pra caramba a história, né? Trazendo aí esses casos que eu só conheci mesmo dos 2 leões ali, né? Que por causa do filme, que eu não vi ainda, mas ouvi falar. Mas ficar sabendo desses outros também é assustador.
E o tempo todo eu fiquei pensando aqui, aquele pessoal que fica criando esse tipo de animal em casa, tá ligado? Que são animais silvestres, que não deveriam ser criados como pets comuns, como cachorro e gato, por exemplo. Ou tartaruga, ou até coelho, né? Que são animais mais de boa para cuidar. E tem pessoas que, porra, tem leão, tem macaco, e eu não lembro qual foi o canal agora, mas eu vi um, né? Que falava a respeito disso, do ataque que teve, né, de um símio, né, um macaco, a mulher, eu acho que cuidava dele desde bebê, mas aí deu uma louca no macaco lá que ele desfigurou a cara de uma mulher, praticamente, tá ligado? Da amiga dela. E, mano, eu fico pensando, cara, esse pessoal é louco, tá ligado? De ter esse tipo de animal em casa, né? Quando eu vejo esses casos aqui, então, pô, meu irmão, eu fico. Caraca, eu fico imaginando o tempo todo, meu Deus do céu, que Deus nos livre de uma parada dessa vir pra cá, onde a gente mora, porque aqui é meio interior, tá ligado? Nunca vi nenhum tipo de animal desses aí, então creio eu que não tenha, sei lá, pelo menos eu não vi, aqui em Arara, sei lá. Mas, enfim, né? Gostei aqui do vídeo, edição boa. A única coisa que me incomodou nesse vídeo foi um pouco da narração que foi muito arrastada. Eu comecei a ficar com sono, tá? Não entenda mal, a narração foi boa, trouxe as informações muito boas que eu não conhecia e tal, mas me deu a impressão que o cara ele ficava pensando no que ia falar, embora eu entendi e percebi que ele estava lendo um roteiro. Tinha um momento que ele meio que pausava e ficava um tempão sem falar. Tipo, um tempão pra mim, nesse tipo de vídeo, fica mais de 2 segundos parado sem falar. Isso daí é tempo pra caramba, parece que não, mas é. Tá ligado? E isso meio que me deu um pouco de sono. Tô sendo bem franco. Por isso que eu tava bocejando aqui, não é nem porque eu tô cansado, porque eu tava bocejando mesmo por causa do vídeo, por causa da narração. Tá? Volto e repito. A narração com os fatos apresentados estava boa, mas eu acho, não sei quanto tempo que tem esse vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Tem 2 meses que tem esse vídeo, né? O rapaz parece que está começando agora, tem 1.700 inscritos, né? Mas mesmo assim, para quem está começando agora, pô, a qualidade tá muito boa até, tá? Só tem a melhorar aí nessa questão e ver, né, essa questão aí quando você tá, né, falando para ficar pausando demais. Eu percebi que você editou bastante o vídeo e isso foi muito legal, o vídeo, no caso, as apresentações das imagens e tudo mais, mas a parte da edição do áudio, do seu áudio, parece que faltou, tá bom? E não ficou tão dinâmico como poderia ter ficado. Mas, enfim, é um pequeno detalhe que, com o tempo, eu acho que ele vai melhorando. Tamo junto, gente. É isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu.